E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai começar as atividades do PET número 3, dando continuidade àqueles assuntos que a gente estava falando sobre a Primeira Guerra Mundial, ser um processo de longa duração, se estendendo até a Segunda Guerra Mundial. E eu falei que um dos fatos que acontecem na Primeira Guerra Mundial vai ser a retirada da Rússia. Eu falei que ela não tinha condições nenhuma de estar na Primeira Guerra Mundial, ela é extremamente atrasada em relação aos outros países e que internamente ela viveria uma revolução, uma revolta que afastou então a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A gente vai falar nessa aula justamente disso. O que aconteceu na Rússia no meio da Primeira Guerra Mundial para ela se afastar da guerra. Bom, para a gente entender o que foi essa revolução russa ou essa revolução socialista na Rússia, é preciso entender antes o que era a Rússia antes da revolução, a chamada Rússia czarista. Por que tem esse nome? Porque o monarca na Rússia é conhecido como czar, que vem da palavra latina César, que era como eram conhecidos os imperadores romanos. Ou seja, o czar na Rússia ele se assemelhava ao que era um imperador. E durante esse tempo dos czares na Rússia, a Rússia se desenvolveu territorialmente, tanto que até hoje ela é o maior país do mundo, territorialmente falando, ela se estende praticamente por um quarto da Ásia dela, a parte europeia ali na Europa é o maior país da Europa oriental, toda a Europa, por assim dizer. Só que, economicamente, a Rússia era extremamente atrasada. Ela vivia numa sociedade ainda que a gente poderia configurar como feudal, ou seja, existiam senhores de terras e que meio que obrigavam os trabalhadores do campo a trabalharem para eles sem ganharem salários. O desenvolvimento industrial russo ele começou a ser pensado apenas no final do século XIX, então, numa escala de desenvolvimento industrial, como a gente viu ano passado, a Inglaterra já tinha começado no final do século XVIII, a Rússia vai levar 100 anos para pensar em ter uma indústria, e, para piorar, a Rússia fez uma coisa que a Inglaterra, França, Alemanha e Itália não fizeram. Para desenvolver seu sistema industrial, a Rússia contou com investimentos externos, ou seja, capital para a indústria russa era fora da Rússia. O que isso tem de consequência? Bom, uma vez que uma indústria comece a dar prejuízo no país, ela simplesmente vai lá e retira esse capital e leva para o seu país de origem, sendo inglês, francês, alemão. E a população que era antes empregada dessas indústrias fica só com a parte ruim, que é o desemprego. Então, a falta de uma indústria que seja propriamente nacional na Rússia deixava a situação extremamente delicada. Um outro setor que também era estrangeiro na Rússia eram os bancos, que tinham a maior parte da dívida tanto do Estado quanto da população, o que causava, então, uma série de dificuldades econômicas para o povo russo. Bom, a Rússia, por ter um território gigantesco também, ela era alvo de ataques de tudo quanto é lado, tanto internamente quanto externamente. E em 1905, já no processo de imperialismo do Japão no Pacífico, o Japão vai atacar uma série de territórios pertencentes à Rússia nesse lado do mundo, o que vai acarretar uma série de mortes, de prejuízos e de gastos que boa parte da população não vai concordar. Porém, o governo czarista ainda tinha apoio do exército. Até que, no ano de 1905, ainda, vários operários, pessoas ligadas aos setores urbanos e do campo, decidiram fazer um manifesto pacífico pedindo que a situação econômica e política no país fosse melhorada. Os manifestantes combinaram que, após as missas de domingo,
eles pegariam, se reuniriam e seguiriam para frente do Palácio Imperial Russo para protestarem pacificamente pelo fim da guerra e por melhorias políticas e sociais. O evento realmente estava acontecendo dessa forma. Eles pararam em frente ao Palácio Imperial e cantaram lá hinos pedindo direitos e hinos até religiosos, até por conta da influência de terem acabado de sair das celebrações de domingo. Só que o imperador reagiu de forma extremamente violenta. Mandou suas tropas particulares para cima dos revoltosos, várias pessoas foram mortas e isso fez com que o exército mudasse sua concepção, obrigando o governo a realizar mudanças, porque senão ele, exército, sairia da guerra contra o Japão e deixaria que os territórios fossem tomados. Diante dessa pressão, o governo czarista, então, dá uma pequena abertura política, criando uma espécie de parlamento na Rússia chamado de Duma. A Duma serviria, então, para limitar os poderes do czar. Mas, por se tratar de uma monarquia de caráter absoluto, como a gente viu no 8º, no 7º ano, isso não funcionou tão bem assim. Porém, as consequências desse ato de ter aberto um parlamento lá que ocorria, houve então a possibilidade de existir as eleições. E existindo eleições, existem partidos políticos. E um dos partidos criados nesse momento foi o Partido Socialista, que era dividido em duas partes. Um era a parte menchevique, que na tradução do russo quer dizer minoria, que era formado por uma burguesia ali que exigia mudanças, mas que não fossem radicais, mudanças que não afetariam seus negócios. E existia a parte bolchevique, que era a parte relacionada aos operários. Formou-se dentro de um mecanismo que a gente chama de sovietes, que seriam a base dos sindicatos de trabalhadores na Rússia. Esses queriam reformas totais. Eles acreditavam naquele socialismo bem estruturado que eu já falei para vocês lá no 8º ano, que acreditavam na ditadura do proletariado, que os trabalhadores deveriam tomar o governo à força e criar um governo que favorecesse única e exclusivamente os trabalhadores. Bom, a existência desses partidos, então, provocou um novo cenário político dentro da Rússia czarista, porém, o czar se manteve no poder durante algum tempo, até que veio a Primeira Guerra Mundial. Ela que iniciou em 1914, a Rússia entra desde o começo e, paulatinamente, vinha tomando derrotas para a Alemanha em vários territórios. A população que se via já pobre e afetada se viu tendo que pagar os prejuízos da guerra, um aumento de impostos cavalar, fome, já que todo o recurso tirado das terras russas era utilizado para sustentar o exército russo para se manter na guerra, e mesmo assim o país vinha sendo derrotado constantemente. Por conta disso, os mencheviques conseguiram dar um golpe de Estado e derrubar a ditadura czarista, tentar estabelecer ali melhorias para a população. Entretanto, os mencheviques não tiraram a Rússia da guerra, ela permaneceu. Essa revolução que os mencheviques tomam o poder, ela acontece em fevereiro de 1917. E de fevereiro a outubro, a Rússia se manteve na guerra praticamente e se arrastando, cada vez mais derrotada pelos alemães ali na Europa Oriental. Até que um revolucionário socialista ligado aos sovietes, Lenin, organiza uma revolução de caráter socialista pelos operários e com a ajuda dos camponeses, que vai ser a Revolução de Outubro de 1917. Essa sim que é considerada a revolução de caráter socialista da Rússia. Lenin toma o poder
E uma das suas primeiras medidas ao chegar ao poder vai ser a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele sabia que a Rússia não tinha condições alguma de permanecer nessa guerra e ainda ter que lidar com todos os seus problemas internos, porque a Revolução gerou, então, uma guerra civil interna. Então, o primeiro acordo de Lenin vai ser a retirada da Rússia da guerra, que foi um armistício assinado com a Alemanha, em que a Rússia se comprometia a assegurar ali suas tropas e a Alemanha ficaria com boa parte do território que hoje pertence à Polônia. Bom, internamente, então, estoura uma guerra civil, opondo o Exército Vermelho, que era o Exército Revolucionário, o Exército Socialista, contra o Exército Branco, formado por nobres, pela alta burguesia e por pessoas ainda ligadas ao czarismo. Foi preciso muita ação, muita cooperação das pessoas para que o Exército Vermelho ganhasse a guerra e colocasse realmente uma estabilidade dentro da Rússia. A partir dessa estabilidade de governo, então, Lenin pôde desenvolver o primeiro sistema econômico socialista dentro da Rússia, que foi a NEP, que é a nova política econômica, ou nova economia política, enfim. A tradução fica New Economic Policy, por isso NEP. A NEP visava dar uma pequena abertura capitalista no sistema russo. Como seria essa pequena abertura capitalista? Ela pode ser entendida por três setores: campo, indústria e comércio e indústrias de base e bancos. No campo, as terras foram redivididas. Boa parte do campesinato que apoiou a Revolução ganhou um pedaço de terra para trabalhar ali e tinha liberdade de produção, até para produzir um excesso e vender esse excesso em feiras e mercados. Porém, o preço do produto era estabelecido pelo Estado, para não haver abusos, principalmente em épocas de crises de fome. Então, esse setor do campo, ele tinha uma liberdade de produção, porém o preço era sempre controlado pelo Estado. O segundo setor, que é o de indústria e comércio, as indústrias puderam ser gerenciadas pela iniciativa privada, ou seja, teriam donos desde que tivessem um pequeno número de funcionários, e os comércios desde que não fossem atacados, apenas varejistas, ou seja, pequenos mercados, padarias, restaurantes poderiam ser de ordem privada. Indústrias como cerca de, no máximo, 20 operários poderia ser de iniciativa privada. As demais indústrias, chamadas de indústrias de base, que eram aquelas que produziam para o desenvolvimento do país, que tinham centenas ou até milhares de funcionários, todas elas passaram a ser posse do Estado. E bancos também passaram todos a serem confiscados pelo Estado. Ou seja, aquelas indústrias francesas, inglesas, alemães, que eu disse, os bancos estrangeiros na Rússia, todos eles foram confiscados pelo Estado russo. E aí que a gente fala de estatização do Estado. Tudo que era antes particular passou a ser posse do Estado, que passou a gerenciar tudo isso. Só que era um governo feito por operários, pelo menos na ideia. Então, por isso que a gente chama de ditadura do proletariado. Logicamente, a Rússia foi muito mal vista, ela se tornou a grande inimiga da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Os países da Europa tinham medo que esse exemplo do socialismo russo vazasse ali as fronteiras e desse trabalho depois para os países da Europa. Bom, mas isso é uma coisa que eu devo falar em outros vídeos aí, porque a gente ainda deve voltar algumas vezes nesse assunto. Bom, vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês estejam assistindo os vídeos, que esteja sendo útil para vocês. Se vocês estão
manda algum feedback para mim, falando assim, não, ó, tem que mudar alguma coisa aí, o desse jeito não tá bom, tenta colocar informações na tela, compartilhar ali um texto com a gente, um esquema para a gente ir copiando, para facilitar o exercício. Eu estou à disposição de qualquer sugestão de vocês, tá? Junto com o vídeo, eu vou estar colocando também a correção da semana 4 do PET 2, fiquem atentos lá sobre essas correções. Para quem está fazendo, ótimo, eu estou acompanhando, está tudo sendo marcado lá nas tabelas que a gente tem de acompanhamento das atividades. Eu vi que vários entregaram as apostilas impressas na escola, houve um aumento nessa parte. E para aqueles que não estão fazendo, tenta entrar em contato comigo, fala assim, não estou conseguindo por esses motivos, a gente conversa, a gente vê um esquema aqui para facilitar a vida de vocês. Para quem ainda está atrasado, não entregou, acompanhe as correções lá, que dá para pelo menos copiar as atividades e me manda, mesmo que seja copiado. Tá? Mas tentem fazer. Certinho? No mais, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Vou finalizando por aqui e até o próximo.